Olá amigos fãs de Elvis, hoje o assunto é por que Elvis engordou muito, outras vezes ele aparecia bem, outras vezes ele estava mal de novo. E eu vou fazer este programa em cima de dois comentários que refletem a dúvida de muitos fãs. Então o primeiro comentário vem do nosso amigo Adriano Ferrari Santana. Boa noite, descobri seu canal por acaso por esses dias e estou adorando os vídeos. Muito grato ao amigo. Se possível, gostaria que elucidasse uma dúvida. Em que época Elvis esteve mais gordo? Vendo as fotos das últimas férias dele, que aparece surpreendentemente bem em algumas imagens, e até o In Concert em 1977, em que ostenta aparência não tão boa quanto a das férias. Ele não parece estar no pico de peso. Grato. Ok. E eu quero também juntar a este comentário um outro comentário que foi feito no meu vídeo de número 210, do nosso amigo Paulo Ricardo 520. Ele fez um texto bastante grande. Eu agradeço ao Paulo por dispensar um tempo, o seu tempo, né, um tempo que é tão precioso para todos nós, para fazer essas considerações. E você me perdoa, eu não vou ler o texto todo que você fez, embora eu li. Eu grifei um pedacinho aqui que vai servir para o nosso programa de hoje. Então, lá no programa 210 tinha um texto do Goldman, onde Goldman dizia que Elvis, depois de uma turnê, quando ele parava por 3, 4 semanas em sua casa, quando teria que voltar para a estrada, isso já a partir de 76, é o vídeo 210, existe um texto do Goldman que eu li lá, onde Goldman dizia que depois de uma turnê, Elvis parava 3, 4 semanas em Graceland, e quando ele teria que retornar novamente, os médicos teriam que fazer um verdadeiro Deus nos acudas para trazer Elvis de volta à vida, entre aspas. Então, o trecho do nosso amigo Paulo Ricardo 520, que eu trouxe para o programa de hoje, diz o seguinte: quanto ao cantor estar sem condições de ficar em pé, é contraditório um ser humano acabado realizar uma série de shows impecáveis até o final de sua vida. É impossível que pilotasse motos com quase 500 quilos, que conseguisse carregar em seu corpo macacões com mais de 15 quilos, que realizasse frequentemente exercícios físicos em sua quadra de raquetebol. Bom, eu concordo que você possa pensar isso, porque eu também, quando tinha 15 anos, e eu tive acesso a todas aquelas revistas, aquelas reportagens, eu ficava imaginando, mas como isto é possível? Como Elvis consegue então levantar da cama e realizar os shows e fazer as coisas que ele tem que fazer, se seu corpo está tão petrificado da forma como dizem? Então hoje, através de alguns textos, eu vou tentar resumir. É um assunto muito, muito extenso. Em poucos minutos, se eu conseguir que vocês entendam um pouquinho, tenham uma pequena ideia do que acontecia com Elvis, eu já me darei como vitorioso, ok? Então, o que acontece? Elvis, ao longo da vida dele, Elvis iniciou com as pílulas já no tempo do exército. Há quem diga que até antes do tempo do exército, Elvis já teve conhecimento das anfetaminas. E Elvis trouxe isso durante toda a sua vida. O texto de Goldman traz no auge do problema, que é em 76, quando Elvis estava realmente tomado por esse círculo vicioso que ele tinha de tomar downers, uppers e downers, medicamentos que davam depressores do sistema nervoso central e outros medicamentos que ativavam, ok? Então ele fazia um show, então os médicos e ele próprio
acabava tomando uppers e ele subia ao palco. Quando ele descia do palco, ele precisava descansar, então ele tomava downers. E isso virou um círculo vicioso. Em 76, Elvis estava totalmente tomado por essa realidade, ok? Mas vamos começar aqui com mais ou menos uma coisa que aconteceu em 1967, e eu trago do livro Elvis e Eu, de Priscilla Presley. Então não é Goldman, é Priscilla Presley, já que Goldman, as pessoas, quando é trazido um texto do Goldman, comumente as pessoas dizem, ah, é mentira, é exagero. Então eu trago um texto hoje do Goldman também, mas antes eu trago o texto da ex-esposa de Elvis, Priscilla Presley. Então, estamos lá em 1967, Elvis não suporta mais gravar aqueles filmes, ele acha aquilo ridículo, ele já chegou à conclusão que um papel que prometeram para ele, um papel sério, um papel dramático, que ele pudesse mostrar todo seu talento de ator, não viria mais. E também, nessa época, Elvis estava sendo pressionado pelo coronel, pelo pai de Priscila e pela Priscila a honrar o seu compromisso de casar com Priscila. Priscila estava há anos a fio em Graceland e Elvis, quando trouxe ela para Graceland, prometeu que casaria com ela. E agora estava sendo cobrado por isso e não estava contente. Então, lá diz Priscila, Elvis ficou tão desolado com Clambake, que é o filme em questão, que seu peso subiu dos 75 quilos habituais para 90, a altura que se apresentou para o trabalho. O estúdio ordenou-lhe que emagrecesse, e depressa. Ele começou a tomar pílulas de dieta, a única maneira pela qual podia reprimir o apetite e emagrecer em tão curto prazo. O coronel conseguiu apaciguar os chefões do estúdio. Veja, Elvis, se ele tinha um problema e se ele estava gordo, ele tomava pílulas. Se ele não conseguia dormir, ele tomava pílulas. Elvis sempre tinha uma pílula para algum problema. Na manhã em que devia começar as filmagens, ele acordou meio grogue e foi para o banheiro, enquanto eu continuava na cama. Ouvi um baque alto e depois os seus gritos. Mas que merda! Quem pôs este fio aqui? Pulei da cama e corri para o banheiro, indagando. O que aconteceu? Elvis estava caído no chão, esfregando a cabeça. Tropecei no fio da televisão. Estava tão escuro aqui que não vi nada. Ajude-me a levantar. Tenho que voltar para a cama. Embora ele estivesse tonto, sem equilíbrio, conseguimos chegar à cama. Sentindo um caroço em sua cabeça, liguei no mesmo instante para Joey Esposito, que chamou o coronel e um médico. Poucos minutos depois, o quarto estava cheio de gente. O médico, sua enfermeira, o coronel Parker e diversos executivos nervosos do estúdio. O coronel sugeriu que todos, menos ele, esperassem lá fora, enquanto o médico fazia o diagnóstico. Poucas horas depois, foi anunciado que Elvis tinha uma grave concussão cerebral e que o início das filmagens estava adiado por prazo indeterminado. Ok, o texto nos cabe até aqui porque estamos falando do problema de Elvis com as drogas e o problema porque também ele mudava de peso e de aparência, então, assim, de uma hora para outra, e se isso é verdade, por que Elvis conseguia se apresentar se ele tem mesmo esse problema? Então, vamos desenvolver todas essas dúvidas aqui. Então, agora eu vou ao texto de Goldman, que você não vai poder falar, meu amigo, minha amiga, o fã que não gosta de Goldman, que é mentira, porque temos o texto da Priscila, que é a base. Marcado para começar outro desses filmes horríveis, que agora ele estava detestando do fundo de seu coração, ele também estava sofrendo com a pior carga de excesso de peso que ele já tinha adquirido. Então aqui em 67 é quando Elvis ele tem o seu primeiro grande pico de peso. Outra característica altamente significativa de seu comportamento, a compulsão alimentar. Trazendo uma de suas cozinheiras para a casa na propriedade, o rancho porque em 67, 66, Elvis adquiriu
um rancho, é o chamado Cicle G, ok? Então Elvis estava lá nesse rancho, ele tinha vários cavalos lá, então a lua de mel de Elvis, em parte também foi passada nesse rancho. Então quando ele é chamado para fazer o filme, ele não queria deixar aquela vida que ele estava tendo lá, ele estava se sentindo bem lá. Mas ok, ele levou as suas cozinheiras para lá e emitiu ordens para assar todos os dias caçarolas e caçarolas de broa de milho. Então, na hora das refeições, ele pegava uma caneca de meio litro de leite, de manteiga, e mergulhava dentro dela grandes pedaços da altamente calórica broa de milho, enchendo-se com este encharcado alimento infantil. Ele comia isso direto. Ele colocava às vezes ele pegava as broas e colocava num saquinho e ia cavalgar e ia comendo. Como se isso não fosse ruim o suficiente, ele também mergulhou nesta época, ele começou a consumir enormes tigelas de purê de batatas e molho, bem como pratos de salsicha e biscoitos caseiros. Um mês sobre esta dieta e Elvis estava pesando 95 quilos. Quando ele desceu do avião em Los Angeles, os caras que haviam permanecido na costa não podiam acreditar em seus olhos. Elvis estava muito gordo. Antes que Elvis conseguisse se livrar do peso, com sua combinação habitual de drogas poderosas e dietas radicais, o diretor do filme ou um dos funcionários do estúdio conseguiu vê-lo. Ele comunicou a sua preocupação ao coronel Parker, que foi rápido em passar a mensagem para Elvis. Culpado como o diabo por ter inchado como um balão, irritado pela necessidade de ter que fazer outro diário de viagem, assim eram chamados os filmes do Elvis, e perturbado, acima de tudo, pela irrevogabilidade de seu compromisso de casar com Priscila. Elvis caiu em um profundo estado de depressão. Na noite, antes do primeiro dia de filmagem, ele se levantou da cama, drogado sem dúvida, com pílulas para dormir, e caminhou da sua mais recente casa em Bel Air, Roca Place. Um aparelho de TV fora colocado ao lado da banheira, com o fio correndo pelo chão. Elvis tropeçou no cabo e caiu de cabeça na banheira. Ele perdeu a consciência e ficou ali por um período indeterminado de tempo, que a gente sabe que depois a Priscila foi lá e ajudou o Elvis. Aqui Elvis em seu primeiro filme de 1977, Easy Come, Easy Go. Aqui Elvis em Double Trouble. E o terceiro filme de Elvis, o filme em questão, Clambake, onde Elvis está um pouquinho acima do peso, mas quando ele começou as filmagens, ele já tinha perdido bastante peso. É da época do seu primeiro grande pico, 95 quilos. Então, resumindo até agora, Elvis, insatisfeito, aumenta o consumo de comida e, consequentemente, engorda. Pressionado pelos compromissos profissionais, ele tem que perder peso e aumenta o consumo de pílulas. Então, é mais ou menos assim que Elvis começou a funcionar. Agora vamos dar um salto de 1967 para 1973. Mas não quer dizer que esses anos que nós não vamos abordar, Elvis não tenha tido ocorrências, ok? Então, Elvis chega em 1973 e o texto agora é do livro do Dr. Nick, e o livro traz a seguinte informação. É quando Elvis está no hospital, os médicos estão conversando com ele, porque Elvis, além do Dr. Nick, o Dr. Nick é muito penalizado por ter receitado muitos medicamentos para Elvis, mas Elvis tinha outras conexões, entendeu? Em Las Vegas, em Los Angeles, com outros médicos que também forneciam medicamentos para Elvis, e muitas vezes, como no caso aqui, Dr. Nick não sabia. Então, aqui está. Aqui, então, chegamos ao texto
na hora em que os médicos estão interrogando Elvis por várias marcas roxas em seu corpo de injeções. Elvis tenta dar uma volta nos médicos dizendo que é a acupuntura que ele fez para uma dor no pescoço, mas os médicos dizem não, as agulhas de acupuntura não deixam essas marcas. Então o texto eu sigo assim: Elvis, você está terrivelmente viciado em Demerol. O seu corpo foi envenenado pela combinação de drogas das injeções. Tomadas em conjunto, as drogas tiveram um efeito mais forte do que tomadas separadamente. Você se tornou viciado em um curto espaço de tempo. Foi difícil saber, a partir da reação de Elvis, o que aquelas palavras significaram para ele. Ele se apoiou mais na cama e engoliu em seco. O trio de médicos intimidava, especialmente com estas palavras: isto não vai ser fácil para você. Você está tão viciado que a única coisa que podemos fazer é recomendar que comece com metadona. É um narcótico substituto sintético que usamos para viciados em heroína. Então, meus amigos, vocês, alguns fãs que gostam de falar assim, mas o Elvis, ele não usava drogas de rua, ele usava medicamentos, não são drogas, são remédios prescritos por médicos para os vários males de saúde que Elvis tinha. Mas não é bem assim. Elvis acabou se viciando nessas substâncias, porque essas substâncias também acabam causando um certo tipo de barato, um certo tipo de conforto, de prazer. Então, eles começam, é um narcótico substituto sintético e usamos para viciados em heroína. Então, Elvis agora ia fazer um tratamento com base no próprio tratamento de um viciado de heroína, que é uma droga de rua. Porém, então aqui segue o texto, mas é a coisa mais segura para usarmos enquanto o seu corpo se desvincula do Demerol. O Dr. Quinotti seria o responsável pela desintoxicação. Ele colocou Elvis no fenobarbital, um barbitúrico cristalino usado como sedativo para evitar os sintomas de abstinência. Em seguida, ele iria colocá-lo num regime de metadona. Então, aqui eu acho que responde um pouco a pergunta, a dúvida, né, a incredulidade de Paulo Ricardo 520, que ele diz não acreditar que essas coisas eram possíveis com Elvis, já que ele pilotava motos de 500 quilos, subia ao palco. Então, Ricardo, porque Elvis, ele se tratava, embora muitas pessoas digam que ninguém tratava do Elvis, que os amigos foram coniventes. Não, Elvis era tratado, ele ficava bem. Então é quando você vê nas fotos hoje, eu vou mostrar no final do vídeo, momentos onde Elvis está muito bem e no momento seguinte ele está mal e depois ele fica bem novamente, porque Elvis se tratava. E quando ele se tratava, ele ficava bem, ele ficava forte, ele ficava ativo. Mas tinha aqueles períodos, como no vídeo 210, onde Elvis estava tão mal que eles não sabiam como Elvis poderia voltar para a estrada e fazer os shows que tinha que fazer, os compromissos. Mas Elvis era uma pessoa muito forte, ele dava a volta por cima. Mas, infelizmente, o corpo dele chegou uma hora que chegou não teve jeito, então em 16 de agosto ele perdeu essa batalha. Continuando o texto, durante um período de 6 semanas de terapia intensiva, o Dr. Quinotti disse a Elvis, mas acho que podemos livrá-lo das drogas, incluindo o seu uso recreativo. Então, veja agora que interessante. Por décadas, drogas eufóricas, tais como álcool e heroína, e mais recentemente maconha, LSD e cocaína, tinham destruído o talento e a vida de muitos grandes nomes da música. Todos no seu grupo sabiam como Elvis evitava os vícios e outras drogas de rua. Elvis era terminantemente contra. Por isso, era compreensível que seu rosto apresentasse uma expressão de incredulidade,
porque ele também achava, como alguns fãs que eu converso acham, que os medicamentos, por serem prescritos, não podem se tornar um vício, não podem fazer mal. Mas todo medicamento deve ser tomado por orientação médica. Só que Elvis acabava dando um drible, como ele tinha essas conexões em Las Vegas, em Los Angeles, e ele conseguia os remédios que ele queria no dentista dele, e ele acabava tomando muito, e ele ficou viciado. Mas ele achava que ele ficou com essa expressão de incredulidade. Ele não acreditava que os remédios, por serem remédios para doenças que ele achava que tinha, que isso não poderia fazer mal a ele. Bom, eu sabia que Elvis queria se restabelecer, mas eu também sabia dos comentários anteriores de que ele achava que os psiquiatras eram um sinal de fraqueza. E ele estava determinado, custe o que custar, a apresentar uma personalidade forte para todos à sua volta. Então, é por isso que há essa confusão. Não acreditamos que Elvis pudesse entrar nesses estados de estupor, porque vemos ele tão radiante no palco. Mas é por isso, Elvis, ele se tratava, melhorava. Depois enfiava o pé na jaca de novo e isso acontecia constantemente. Então, Elvis retornou a Graceland no dia 1º de novembro de 1973, livre das medicações viciantes que causaram sua internação. A partir daquele momento, eu fui capaz de trabalhar com ele mais de perto com as questões relacionadas à sua saúde e os problemas que o levaram em sua busca para controlar a dor a uma superdosagem. Primeiro, eu me concentrei em tratar a insônia, que eu percebi que era um fator contribuinte para os outros problemas que ele vinha experimentando. Sugeri que ele procurasse uma clínica do sono que eu tinha localizado no Arkansas, uma das poucas do país. Ele não estava pronto para fazer isso. Portanto, tentamos um experimento. Veja, mais um tratamento aqui para Elvis. Eu disse para Elvis se manter acordado até que ele adormecesse sem precisar dos medicamentos para dormir. Não importa quanto tempo levasse. Eu perguntei a Sam Phillips, outro paciente meu que tinha um estúdio de gravações e várias estações de rádios, se ele teria uma fita do sono, feita para Elvis, que poderia ajudar na sua capacidade de adormecer. Eu disse a Elvis com orgulho: pela primeira vez em muito tempo, Elvis Presley não tem nenhum lugar para ir, não tem nada para fazer. Você pode ler, assistir TV e fazer o que quiser. Infelizmente, não deu certo. Elvis não conseguiu dormir durante 3 dias e 3 noites. Então seus cozinheiros dedicados aproveitaram suas horas de vigília, servindo todos os seus pratos favoritos que ele não consumia desde o tempo em que esteve longe. Ele não conseguia dormir, mas conseguia comer, e o fez. Então, pessoal, para fechar tudo isso aqui que eu falei, seria mais ou menos assim. Você entendeu que uma coisa puxava a outra. Elvis, insatisfeito, comia e engordava. Então ele tomava pílulas para emagrecer. Elvis precisava também das pílulas para dormir. Sem pílulas para dormir, ele ficava acordado e comia e engordava. Então ele precisava das pílulas para dormir, para emagrecer, e ao longo dos anos ele precisou de mais pílulas para outros problemas, e ele nunca conseguiu realmente se livrar disso. Ele se livrava por um período, emagrecia, ficava legal. Num outro momento ele tinha uma crise de ansiedade, de depressão e ficava ruim de novo. Como eu vou mostrar agora em algumas fotos, e você vai perceber como isso variava rapidamente, era muito rápido, de 1 mês, 2 meses para outro, como Elvis poderia estar muito bem e como ele poderia estar muito mal. Então, nessas horas que ele estava bem, ele dirigia aquelas motos de 500 quilos, ele fazia o diabo.
e outras vezes ele estava mal, é onde temos todas essas histórias, ok? Então aqui, pessoal, Elvis em 1973, fabuloso. Aqui nesta foto, Elvis em 1974, já um pouco acima do peso. Elvis em 1975. Agora veja como ele está bem em 1976. Mais uma foto aqui em 1976. Aqui Elvis em julho de 1976. Já teve um bom aumento de peso. Elvis aqui ainda em 1976. Você vê que aquelas fotos onde Elvis estava em Denver é de janeiro de 1976. Aqui Elvis volta a ficar bem em dezembro de 1976. Aqui em seu show em Pittsburgh, no show da virada, show de ano novo, virada de 76 para 77, Elvis está impecável. Outra foto do mesmo show. De Pittsburgh, 1976. Dezembro de 1976, passa janeiro, então aqui essa foto é de fevereiro de 1977. Elvis está em péssimo estado. Então em março, um mês após, em sua turnê, Elvis está bem novamente. Esta foto não é do In Concert, é da turnê de março de 77. Elvis exibe um físico muito, muito bom. E aqui, em junho, Indianápolis, a última vez que Elvis sobe ao palco, seu último show, e depois não veríamos mais Elvis. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Espero ter elucidado um pouco essas dúvidas a respeito das coisas que falam sobre Elvis e que a gente gosta de dizer que é mentira, isso não aconteceu. Aconteceram coisas com Elvis, mas ele lutava e você viu que muitas vezes ele conseguia melhorar, outras vezes ele piorava e melhorava, e realmente é uma luta muito difícil que o rei infelizmente perdeu aos 42 anos de idade no dia 16 de agosto de 1977. Pessoal, eu volto com mais sobre o nosso ídolo Elvis Presley. Elvis Forever.